2019, e essa lei, ela diz o seguinte, que nas secretarias do Estado do Ceará, o secretário ele pode solicitar um cientista, né? Na verdade não é bem um cientista, ele solicita uma equipe de pesquisadores, né, muito qualificados para tratar de questões do interesse do Estado. Então, essa foi uma alternativa que, por exemplo, o governo do Estado do Ceará ele encontrou para agregar, né, a inteligência que eram produzidas nas universidades, nos campi, né, espalhados por todo o território do Estado e auxiliar os objetivos, né, traçados pela gestão. Então, esse é um projeto que ele existe em várias esferas. Para vocês terem noção, nós temos esse programa Cientista-Chefe, né, na área de saúde, nós temos ele na área de segurança pública, né, trabalhando muito com inteligência artificial, tem na área de infraestrutura, tem várias áreas, né, agricultura, recursos hídricos, e nós temos um projeto na área da cultura, que é o projeto Cultura, Inovação e Inclusão Social no Ceará. Né? E esse projeto ele tem como o cientista-chefe, né, o professor Custódio Almeida, que é quem coordena todas as atividades. E eu estou atrelado a esse projeto, né, dentro de uma sublinha, que é de um subprojeto chamado Inovação e Tecnologia para o Patrimônio Cultural do Ceará. Tá? Então, é esse o enquadramento. Então, nesse projeto, nós reunimos alguns professores, né, uma equipe bem mista, formada por bolsistas a nível de graduação, né, alunos de mestrado, engenheiros civis, historiadores, nós temos arquitetos trabalhando conosco, então é uma equipe bastante multidisciplinar, em que se propõe a documentar, analisar essa documentação e criar ambientes espaciais para o registro dessas informações, tá? Inicialmente, no nosso projeto, nós fizemos uma seleção de 8 equipamentos culturais aqui do Ceará para realizar o processo de digitalização. O Teatro José de Alencar, né, quem já teve a oportunidade de vir ao Ceará, né, de vir a Fortaleza, com certeza teve a oportunidade de ao menos passar perto, né, do teatro, é um ponto turístico muito importante, e alguns outros equipamentos culturais do Estado. E isso é muito interessante porque quando nós pensamos nas questões de digitalização, nós pensamos também nas questões de difusão do patrimônio histórico, né? De como é que esse patrimônio ele pode, por exemplo, ser mais acessível às comunidades que estão situadas longe da capital, né? Então você imagina a escola pública ou a escola de um modo geral fazer uso desses documentos digitais, né, em modelos 3D que possuem possibilidade de passeio virtual, de análise do ambiente, né, de uma forma mais técnica, né, do ponto de vista da engenharia, como é que os cursos de engenharia, né, no estado afora, e não só do estado, mas mundo afora, eles poderiam tirar proveito desses equipamentos digitalizados. Então, aqui nós nos deparamos num contexto do patrimônio em que nós estamos trabalhando para uma maior difusão desse patrimônio. E, obviamente, sempre existem algumas questões, né, de por que nós trabalhamos com patrimônio. Na engenharia civil nós temos tantas questões, né, também relevantes, mas por que especificamente nós decidimos trabalhar com patrimônio? Primeiro, né, por conta do elevado valor cultural. Então, esses prédios históricos, né, esses equipamentos históricos, eles fazem parte ali de uma dinâmica social e eles têm relevância para aquela comunidade, tá? Você imagina, por exemplo, Roma sem o Coliseu romano, né? Você não imagina mais. Então, são equipamentos que fazem parte dessa história e até mesmo da própria sensação de pertencimento àquela comunidade. Um outro ponto também interessante é a complexidade dos sistemas estruturais. Porque, no que eu quero dizer? Porque é muito frequente que no contexto dos equipamentos, né, das construções históricas, nós não tenhamos uma única edificação, nós tenhamos construções que elas vão sendo
realizadas, né, executadas ao longo dos anos. Então, por exemplo, essa aqui é a igreja da Matriz de Guimarães. Então, essa parte, a fachada, por exemplo, que é a parte que está aqui atrás, ela foi executada, né? Mas ela não está totalmente colada, né? Anexada ao corpo da igreja. Então, ela funciona como uma construção à parte. Essa torre que vocês veem, ela também acaba funcionando como uma construção à parte. E esse batistério aqui, mais aqui à frente, também tem essa função. Ou seja, analisar muitas vezes uma edificação histórica é analisar várias outras edificações históricas de tempos diferentes que usam materiais diferentes para compondo aquela mesma construção. E isso é muito complexo. Por quê? Porque eu preciso entender que esses materiais eles vão se comportar diferente, os processos de degradação deles acabam por ser distintos. Então, isso vai me dar, como engenheiro civil, né, como técnico da área, uma outra percepção no momento do design, né, do planejamento das medidas de intervenção. E um outro ponto também muito interessante é a variabilidade, né, a originalidade dessas construções, porque elas são bastante únicas. Essas construções elas apresentam especificidades que fazem com que elas sejam ali original. Então tem toda essa discussão também em termos da originalidade, né? Imagina você ter que documentar essa igreja, né? No caso aqui a igreja matriz de Icó, também do interior do Ceará, com todos esses detalhes. Então, nos registros em 2D, né, geralmente há ali uma imprecisão, que não é uma imprecisão uma imprecisão pensada, né? Mas, na verdade, por conta do próprio erro conferido no processo de documentar essas construções. Né? Então, você imagina você ter que desenhar, você não consegue fazer, né, num curto espaço de tempo, uma minúcia tão grande em termos dos relevos, em termos do tridimensional. Né? Você consegue ter uma representação ali, mas que, obviamente, vai perdendo alguma das características. E isso ao longo do tempo, né? Então vamos imaginar que essas construções elas vão se degradando. Então, ao longo do tempo, essas construções elas vão perdendo algumas nuances dos seus aspectos originais. E isso priva as, as gerações futuras, né, de ter acesso também àquele bem cultural. Então, essa é uma questão também muito interessante. E também bastante relevante é a ausência de informações que nós temos dessas construções. Então, quando nós falamos, às vezes, dos aspectos históricos, algumas construções históricas mais do que outras, elas têm um acervo documental muito grande, mas, no geral, são relatos, são documentos escritos e que não têm uma relação muito forte com a representação, né, com aspectos geométricos ou físicos dessas construções. Dificilmente num registro desse você vai ter, por exemplo, as informações sobre as argamassas. Então não há essas informações tão facilmente. Não há informação sobre a propriedade dos tijolos, não vai haver informação sobre os métodos de construção, quando de modo assim bastante escasso você tem informação sobre o ano. Então é uma escassez de informação que, no contexto da preservação, no contexto da manutenção desse patrimônio, ela se torna bastante precária. Tá? Então, existe essa necessidade de documentar. Num passado, a engenharia, ela, né, e aí isso é a minha opinião, que a engenharia ela deixa um pouco de lado as questões do patrimônio e vai se dedicar aos materiais mais modernos, né, como o concreto, o aço e o vidro. E com isso, nós começamos a perder saberes tradicionais. Tá? Então, ao invés de haver uma evolução das técnicas tradicionais que nós temos, né, no nosso país, né, e diversificadas por conta das regiões com climas, relevos e condições diversas, nós acabamos por introduzir um conhecimento de material moderno e fomos substituindo esses conhecimentos tradicionais. Só que nós temos uma questão fundamental. Nós temos construções existentes que são construções históricas. E nós temos um paradigma que é
a questão do desenvolvimento sustentável. Então, será que vale mais a pena eu demolir tudo que eu tenho de antigo e reconstruir? Ou, em termos de redução de emissões de CO2, vale mais a pena eu reabilitar? Então, essa é uma questão que constantemente nós estamos discutindo, não no sentido de promover uma destruição desse patrimônio, mas tentar torná-lo cada vez mais sustentável. E uma das questões muito fortes da preservação dessas edificações é que elas são, por si, sustentáveis, uma vez que eu já tive, né, esse processo de construção e eu estou ampliando a vida útil dela. Logo, né, as questões, né, de emissões de CO2 dessas construções, elas acabam, quando analisadas ao longo do tempo, tendo um impacto reduzido, porque eu não vou precisar mais explorar ou utilizar materiais com alto consumo de energia. Então, nós precisamos começar a pensar também nas questões de sustentabilidade, nas questões de conforto térmico, nas questões de consumo energético dessas construções. E nós não conseguiremos fazer isso se nós não tivermos informações precisas e fiáveis, né, sobre as propriedades e as características dessas construções. Daí, um dos pontos que nós temos abordado, que é a questão do registro dessas construções. Tá? A título aqui de conceito, né, constantemente nas minhas aulas, alguns alunos eles acabam tendo diversos conceitos sobre patrimônio, eles têm ideias diferentes, né? Alguns pensam que o patrimônio histórico ele é tudo aquilo que é antigo, né? E não é necessariamente essa linha, tá? Então, o que nós vamos entender como patrimônio histórico vai ser uma edificação, né? Uma construção histórica, na verdade, ela vai ser uma edificação em que ela tem valor cultural para uma determinada sociedade. Tá? E quem diz qual é o valor cultural? É a própria sociedade, porque é essa sociedade que vai identificar, né, os aspectos relevantes da sua história e vai definir aquilo que ela quer manter ou não. Tá? Então, é essa a nossa definição de construção histórica. Tá? Quando nós elevamos um pouco esse termo, né? Saímos de construção histórica e vamos para termo mais abrangente, como patrimônio cultural, então isso ganha outras dimensões, porque o patrimônio cultural ele vai ser a nossa língua, ele vai ser o nosso sotaque, ele vai ser a nossa comida, a nossa forma de vestir, o nosso dançar, a nossa forma de socializar, a forma de conviver em sociedade e incluindo o nosso ambiente. Né? Então, tudo isso são questões são questões relacionadas ao patrimônio cultural. Tá? Então, esses aspectos de cultura, eles são muito importantes para a identidade das nações, para a identidade dos seus povos, e eles devem ser, eles são, na verdade, né, questões que são transmissíveis para as gerações futuras como parte da sua própria identidade. Então, é essa a nossa contextualização no âmbito do patrimônio histórico, tá? Sempre alguns dos alunos eles me perguntam, professor, mas o patrimônio ele tem que ser tombado ou classificado, né, por algum órgão? Então, vou só esclarecer essa questão, porque essas questões de classificação ou tombamento, né, como é mais difundido aqui no Brasil, elas podem ocorrer no nível federal, que é o mais conhecido, que é através do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IPHAN. Elas podem ocorrer também a nível estadual, que é através das câmaras de cultura ou as câmaras do patrimônio que os estados eles detêm, ou eles também podem ocorrer a nível municipal. Qual é a diferença? A prefeitura, né, o município, ele vai reconhecer como patrimônio aquilo que é importante para a história do município, enquanto que o estado ele vai reconhecer o que tem importância para a história do estado. E o IPHAN, né, que é o âmbito federal, ele vai reconhecer aquilo que tem importância relevante para a construção histórica a nível de país, tá? E a nível internacional, nós temos os conselhos, né? Tem o ICOMOS, que é o Conselho Internacional de Patrimônios e Sítios,
em que ele faz também essa classificação para equipamentos culturais, né, bens de interesse cultural e edificações históricas e paisagens que são de interesse da humanidade, tá? No contexto brasileiro, nós temos uma evolução, né, um tanto muito rápida das nossas construções e, basicamente, elas estão concentradas em alguns poucos séculos. Quando eu comparo, por exemplo, com a história da Europa, né, então ela tem uma, uma concentração maior, no caso o Brasil tem uma concentração maior dessa história da construção dentro, né, principalmente ali do século XVIII, XIX e século XX. Basta nós pensarmos, né, que até 1500 nós tínhamos construções tradicionais, né, no geral construções em palha e sem muita complexidade. Enquanto que a partir de 1600, com o início do povoamento aqui do Brasil, nós temos a introdução, né, de outros materiais como as alvenarias, como os tijolos, alvenaria de pedra, e isso começa a crescer a partir de 1700 e tem um ápice, né, entre 1700 e 1800. Então, é esse o patrimônio que nós esperamos encontrar aqui no Brasil. Tá? Nesse aspecto, nós temos lidado bastante com uma questão fundamental, que é a tradução dessas informações sequenciais para informações espaciais. Então, até pouco tempo, nós tínhamos, como eu falei anteriormente, nós tínhamos registros documentais, né, cartas, documentos descritivos, mapas, mas agora eu tenho um outro contexto da construção, em que eu preciso transpor essas barreiras sequenciais, e quando eu falo sequenciais é porque essas informações elas estão em fontes diversificadas, em diversos formatos, e eu vou fazer a evolução dessas informações para juntar tudo isso em informações espaciais. E é aqui nesse contexto em que nós começamos a entender a transformação digital aqui da construção civil. Tá? Então, essa disciplina que estuda essas questões de transformação, né, de informação espacial, ela é conhecida como a área da geomática, né, ou também do geoprocessamento, em que nós utilizamos ferramentas, né, como a topografia, a cartografia, a fotogrametria, ferramentas, né, de georreferenciamento, de GPS, e escaneamento 3D e sensoriamento remoto, para coletar essas informações e dispor essas informações de um modo mais unificado, tá? E esse processo de digitalização, ele tem também um aspecto transformador na nossa sociedade, porque nós estamos saindo de ambientes físicos, né, de equipamentos, né, de monumentos físicos e levando esses bens para um âmbito virtual, tá? E o que eu posso fazer nesse âmbito virtual? Então, no âmbito virtual, eu consigo explorar em detalhes, eu consigo manusear, eu consigo dar às pessoas, né, à sociedade, de um modo geral, um acesso mais detalhado do que eu teria, por exemplo, numa exposição de museu. Tá? Então, existem essas questões. Mas será que é muito fácil fazer essa documentação? Porque vocês veem que eu preciso retratar em detalhes minuciosos esses aspectos que fazem parte da originalidade, que fazem parte da informação. Então, aqui nós começamos a pensar o seguinte: o que é a informação do ente físico? Então, a degradação, as partes degradadas desse monumento, elas são também informações daquele ente. Então, eu preciso documentar essa degradação, eu preciso documentar o material, do mesmo modo que eu preciso também ter uma qualidade adequada na documentação dos traços daquele monumento. Tá? Então, essa revolução digital ela tem transformado profundamente os métodos cognitivos, né? Assim como diz aqui o Christian Greco, né, que é o diretor do Museu Egípcio, em que eles utilizaram a tecnologia para dar aos visitantes um outro nível de interação com o acervo. Tá? Então, você começa a poder manipular, a poder girar, ampliar, verificar em detalhes essas construções, sem necessariamente ter que tocar
nesses monumentos. E eu consigo também introduzir informações que antes não estavam ali. Então, você imagina que você vai visitar um museu ou você vai visitar, dar um passeio pelo centro histórico da sua cidade, você não tem essas informações tão facilmente. Então, esse ambiente virtual, ele também facilita, por quê? Porque eu consigo colocar informações que eu peguei de outras fontes, como eu falei aqui a vocês sobre as questões das informações sequenciais, e transmito essas informações para esse mesmo modelo. E esse meu modelo, ele é um modelo unificado, onde eu tenho as questões espaciais, né, os aspectos de conservação, eu tenho todos os traços e eu ainda tenho informações sobre o material, sobre a história, enfim, sobre, inclusive, informações sobre o contexto histórico daquele monumento. Tá? Nessa linha, nós vamos lembrar um pouco que nós tínhamos, né, no mundo antigo, 7 maravilhas, né, ou seja, 7 patrimônios da humanidade documentados. Então, vocês veem aqui o Jardim Suspenso da Babilônia, né, tem a estátua aqui de Hércules, tem as pirâmides, enfim. Enquanto que isso hoje está mais difundido e nós não temos mais 7 bens da humanidade. Nós temos uma infinidade desses bens espalhados por todos os países, né? E esses equipamentos, esses monumentos históricos, eles estão todos catalogados ali no site da Unesco. Então, o que eu vejo nessa mudança, né, nesse plano? Uma evolução do conceito do patrimônio histórico, porque eu saio do contexto de um significado mais restritivo e vou para situações de maior abrangência. Então, houve uma evolução do entendimento, né, pela sociedade sobre esse termo de patrimônio, e isso leva, obviamente, a uma necessidade maior de estratégias de preservação. E não só estratégia de preservação, mas por que não falar sobre gestão? Né? Eu tive a oportunidade isso eu até comentei com a professora Maria de Lourdes, né, em que eu tive a oportunidade de fazer um estágio no Coliseu, em Roma. E lá no Coliseu, né, a sala da engenharia, né, era fantástica, porque você tinha engenheiros, arquitetos, arqueólogos, historiadores, e tinha toda uma questão de sensoriamento, adquirindo informações sobre aquele equipamento para que eles pudessem tomar decisão sobre os momentos das intervenções e que tipo de intervenção eles precisavam utilizar. Então, isso você imagina para um edificado, para um monumento histórico. Mas quando eu tenho parques inteiros, cidades com centros históricos em que eu preciso fazer essa gestão, então eu tenho que traçar melhores estratégias de conhecer e tentar traçar medidas mais efetivas de preservação e de intervenção naquele patrimônio. É claro que nós temos recursos finitos e eu preciso também trabalhar aqui com a priorização de qual desses monumentos eu vou trabalhar, tá? Mas é muito interessante porque esse contexto, né, do entendimento do que é patrimônio histórico, do que é patrimônio cultural, ele acaba por evoluir ao longo do tempo. Então, você começa a entender que o patrimônio histórico ele pode ser físico, ele pode ser além de físico, aliás, ele pode ser além de físico, ele pode ser também imaterial, né, como as questões da cultura, dos cantos, dos ritos, né, das formas como nós interagimos, e ele sai do ambiente modificado pelo homem, e ele também passa a ser integrado ali patrimônios naturais. Né? Então, existe essa toda a evolução que nós começamos a traçar. E, a título mundial, existe também algumas iniciativas, como, por exemplo, o SciArc, que vocês podem visitar. É uma plataforma em que a missão deles é fazer a documentação tridimensional de alguns dos patrimônios históricos assinalados como patrimônios históricos da humanidade. Então, já existem essas iniciativas, né? A Itália está muito à frente disso. E aqui no Brasil, o que nós estamos fazendo? Nós ainda estamos começando nessa questão, tá? Então, nós temos um paradigma que nós precisamos para dar continuidade nessa evolução nos registros, nas capturas tridimensionais, a construção de modelos
em 3D de alta qualidade, para o uso científico, para o uso técnico. Mas para difusão, que vai ser na comunidade, eu posso fazer isso com modelos de mais baixa qualidade. Mas eu já não consigo utilizar modelos de baixa qualidade para utilizá-lo de modo mais técnico. Por exemplo, como é que eu vou ver os detalhamentos da fachada de uma construção se eu tenho um modelo que não é pormenorizado? Então, isso faz com que a gente tenha uma redução nessa qualidade, obviamente uma perda naquele registro. Tá? E é nesse contexto em que surge o HBIM. Vocês já devem ter falado, ouvido falar, né, sobre as ferramentas de Building Information Modeling, e o HBIM é uma dessas ferramentas mais específicas para o patrimônio, tá bem? Então, o HBIM, ele tem um fluxo de trabalho que aqui nós trouxemos de modo simplificado, que ele vai passar primeiramente pelo mapeamento dessas informações. Então, eu vou identificar quais são as fontes dessa minha informação, onde e que informações eu preciso. Depois, nós temos as capturas de dados, nós temos uma etapa que seria a etapa de pré-processamento, em que eu averiguo, na verdade, a qualidade desses dados, para saber se eu vou precisar fazer novas aquisições de dados em campo ou não. Depois, seguido uma etapa de processamento de dados, onde eu vou ter a construção efetiva do meu modelo 3D, e seguido pelas análises desses modelos, né? Que aí nós podemos ir para análises térmicas de emissão de CO2, análise de conforto térmico, enfim, eu consigo analisar o consumo energético, consigo analisar as questões de degradação. Esse item de análise vai ser muito de acordo com o fim com que eu estou utilizando. E também para pesquisas. Né? Então, é um modelo que, no fundo, ele serve para diversas áreas. Então, ele vai servir para os historiadores, ele vai servir para os arqueólogos, né, estudarem sem necessariamente ter acesso físico àquele equipamento. Então, acaba que tem uma questão de preservação muito grande. E para a engenharia, nós conseguimos também transpor essas informações e analisar melhor as questões de degradação, a questão de como é que as cargas elas estão atuantes ali naquela igreja, construir modelos numéricos, né, e verificar o comportamento, né, estático e o comportamento dinâmico dessas construções. Então, desculpa, pessoal. Então, nós temos essas questões dos registros, né, que nós precisamos ter esse acesso, né, ter todas essas informações juntas, né, ter tudo isso ali à disposição desses grupos. E isso nos leva a um outro ponto, que é a questão dos gêmeos digitais. Né? E o que são gêmeos digitais? Gêmeos digitais são entidades virtuais que simulam o comportamento e os aspectos físicos de um outro equipamento. Então, você imagina que, até hoje, nós precisamos visitar aqueles prédios para fazer alguns ensaios, tá? Fazer levantamentos em campo, fotografias, para analisar, por exemplo, as questões de durabilidade dessas construções. Mas talvez no futuro próximo eu consiga ter modelos de danos que já vão retratar com algum nível de eficiência as questões de degradação e o surgimento de danos naquelas construções, né? Você imagina esse modelo que você consegue simular. Ou então, talvez nós nem chegaremos a isso, mas nós chegaremos a uma situação em que é mais palpável, né, de que nós temos um modelo digital, um modelo virtual, que responde, né, com alta precisão ao que eu tenho fisicamente ali construído. E isso em si já é uma grande valência, principalmente para as questões de simulação numérica ou entendimento de como é que aquela construção ela foi concebida. Aqui eu trouxe um vídeo, não sei se vocês vão ouvir o áudio, espero que sim.
Então, aqui vocês estão vendo uma construção, né, de um monumento, na verdade é um detalhe um detalhe, né, de uma das construções, em que, nesse caso, nós utilizamos uma técnica chamada de fotogrametria, né, então nós fizemos toda a aquisição de fotos para depois transformar isso em nuvem de pontos e depois fazer uma extrusão dessas nuvens de pontos e a criação desse monumento em 3D. Então, esse monumento, esse detalhe, pode ser levado, inclusive, para a impressão 3D, que foi o que a gente fez, né? E isso nos ajuda por quê? Nos ajuda porque, imagina que eu quero ensaiar a capacidade resistente desse equipamento, desse detalhe. Então, eu consigo levar para o laboratório, né, fazer um trabalho em escala reduzida sobre esse detalhe, tá bom? Ao longo desse último ano, nós desenvolvemos alguns estudos de caso, né? Nós saímos um pouco desses detalhes das construções e fomos para construções edificadas, né? Para construções históricas. Esse nosso primeiro treinamento, né, digamos assim, ele ocorreu ali na Casa José de Alencar. Vocês devem recordar desse nome, né, que é um dos grandes autores brasileiros, né, romancistas brasileiros. Tem algumas obras que, com certeza, quando vocês estavam ali no ensino médio, vocês falaram sobre, né, como, por exemplo, o Guarani. Então, José de Alencar, né, por ser um ilustre filho, né, do Ceará, tem ali a sua casa tombada a nível federal, e é uma casinha muito modesta que nós fizemos um primeiro treinamento ali para aquisição dessa nuvem de pontos. Então, nós fizemos uma visita a essa casa, adquirimos essa nuvem de pontos, depois passamos para a modelagem em BIM dessa nuvem de pontos, né? Inclusive com os detalhes das imperfeições, porque lembrem, aqui nós não precisamos nos ater à questão de regularidade. O que eu preciso é representar a realidade. Então, se a realidade indica que eu tenho ali uma parede em que ela está por alguma situação deformada, né, com algum deslocamento com fissura, e isso eu preciso trazer também para o meu modelo em BIM, porque o meu objetivo é ter uma construção, um gênio digital dessa construção para que eu possa estudar melhor, tá? Mas de lá para cá nós avançamos um pouco nos nossos trabalhos e nós fizemos a digitalização de algumas das construções históricas importantes aqui do Ceará e temos nos dedicado a isso. Tá? Nossa expectativa é que talvez daqui a 5 anos nós tenhamos um acervo muito grande dessas construções. Tá? Então, vou mostrar aqui a aquisição do Teatro José de Alencar. Então, cada pontinho desse foi uma aquisição que nós fizemos com o laser scanner. Tá? Nós utilizamos o modelo do BLK, da Leica. Então, cada pontinho desse aqui em azul foi um local onde nós posicionamos o laser scanner. Aqui vocês têm o registro do subsolo. O registro do térreo, né, fica realmente parecendo um desenho em planta baixa, mas tudo isso aqui são pontinhos, né, são pontinhos que vão se agrupando. Esse laser ele vai batendo nessas superfícies e voltando. Então, se eu sei a velocidade desse laser e sei quanto é que ele está voltando, então eu consigo calcular a distância e gerar um ponto ali naquele ponto de reflexão. Tá? Aqui o detalhamento do nosso levantamento nas frisas, no camarote e aqui na torrinha, que é o último pavimento do teatro. Nós também fizemos, né, voos de drone. Esse aqui são o caminho que o drone ele acabou percorrendo. Por quê? Porque nós temos uma limitação aqui, que é a questão da visualização dos telhados. E aí nós vamos ter sempre uma necessidade de processar e adequar esses registros. Por quê? Porque enquanto que o laser scanner terrestre eu tenho um nível de precisão muito alto, né, de, por exemplo, 1 milímetro, aqui nos levantamentos de drone, essas nuvens de pontos elas podem ser deformadas. E aí a precisão dela não é tão alta. Então, eu preciso fazer algum trabalho de processamento para trazer esses pontos, né, do drone para uma nuvem, quer dizer, para um nível de precisão maior, tá? Então essa junção é uma junção que dá ali algum trabalho.
É interessante que esses levantamentos de drone, eles são muito utilizados para, por exemplo, levantamentos de terrenos, porque se eu tiver aqui um erro associado de 10 centímetros, ele não é tão representativo, né? Quando eu estou aqui numa escala de hectare. Mas quando eu estou falando de uma construção histórica, então esse erro passa a ser representativo. E aqui vocês vão ver a nuvem de pontos, né, do teatro totalmente construída, tá? Então aqui vocês começam a ver, né, como é que essas nuvens elas vão se sobrepondo. O nível de detalhamento é muito alto, inclusive, né, nas questões da fachada desse teatro, que nós temos uns detalhes, né, bastante interessantes e muito complexos, nós conseguimos trazer um nível de detalhamento adequado para esse registro, tá? Então, é essa forma que passa a assumir esse meu registro tridimensional daquele equipamento cultural, tá bem? Então, aqui vocês conseguem ver essa nuvem de pontos que ela vai carregando. Obviamente, aqui na visualização ainda aparece nuvem de pontos muito menor, né, em termos de quantidade do que propriamente o que a gente tem no registro. E esses são arquivos muito, muito pesados. Né? Para vocês terem noção, esses arquivos aqui eles chegam facilmente a 50 gigas. Tá? Então, olha só. Então, vejam o nível de detalhe que nós conseguimos adquirir de cada uma dessas fachadas. Esse poste aqui ao meio, por exemplo, nós precisamos fazer uma rotação em torno dele, né, de 360 para pegar todos os detalhes, tá? Então, tem as escadas ali muito bem detalhadas, que depois isso passa a servir de registro para a construção do meu modelo em BIM, que é o que nós estamos fazendo agora, né? Que é modelar parte desse teatro em BIM. Então, nós estamos atualmente modelando essa fachada, tendo uma tarefa muito difícil, né, de criar as famílias dessas fachadas, para que a gente possa ter esse registro bastante documentado, tá? Então, o modelo aqui está entrando agora no teatro, tem inclusive os detalhes das cadeiras, né? É claro que isso aqui, não vamos confundir isso com um tour virtual. Então, quando nós estamos adquirindo esses registros, nós também tiramos fotos em 360. E essas fotos em 360, elas que vão servir para a criação de um tour virtual, que aí a qualidade dele vai ser aquela qualidade bem melhorada, né? Mas o que vocês estão vendo aqui são os registros espaciais que já em si, né, por conta da quantidade, já aparecem com uma qualidade considerável, tá bem? Então aqui fazendo uma passagem aqui pelo interior do teatro, né, já construído. E vejam aqui só o nível de detalhes, né, desses camarotes, para vocês verem aqui, olha, que são peças que a gente vai poder, inclusive, estudar, né, saber um pouco como é que, se são todas iguais, qual é esse nível de detalhe, tá bem? Então, esse foi um dos que nós estivemos trabalhando. Essa daqui já é um levantamento por drone, né, que já usa outra tecnologia, que é uma malha poligonal, no entanto, com uma precisão um pouco menor, e os voos de drone, eles pegam, obviamente, a parte externa, né, desse equipamento. A partir disso, né, dessa junção, é que nós vamos juntando essas malhas com essas nuvens de ponto e criando esses modelos texturizados, né, porque no nosso caso, esse modelo ele passa a ter um interesse, né, para o registro e para a documentação muito interessante, tá? Então vejam aqui, olha, os detalhamentos, né, dessa junção desse modelo em 3D que a gente passa agora a ter, tá? Aqui tem um detalhamento só da nuvem de pontos da fachada, para vocês verem assim quão densa é essa nuvem. Então nós estamos falando aqui às vezes de 100 mil pontos, né, de 10 mil, quer dizer, de 10 mil pontos por centímetro. Então um nível de qualidade muito elevado mesmo, tá? E, obviamente, esses registros eles vão servir para documentação e a partir dessa documentação nós poderemos, por exemplo, detalhar melhor alguns aspectos do monumento e utilizar isso
para impressões 3D, né, seja para apresentações artísticas ou também para realização de ensaios em laboratório, tá? Um outro equipamento aqui do estado do Ceará que nós documentamos foi o Museu da Imagem e do Som, que um equipamento bastante recente. Nós utilizamos esses registros, né, não só para documentação física, mas também foi utilizado para uma série de apresentações e produções visuais. Tá? Então, esse é um museu que, quando vocês vierem aqui a Fortaleza, façam de tudo para poder visitar, porque tem salas de imersão 3D e parte desses registros, ou seja, parte dos registros do próprio edifício serve como material de fomento para essas produções. Tá? Então, aqui, olha, tem um levantamento do bloco administrativo. Isso aqui é tudo em nuvem de pontos, que parece muito uma planta humanizada, mas não é nuvem de pontos. Esses pontinhos em vermelhos, vocês estão vendo os locais onde nós colocamos o equipamento, né, o BLK, para adquirir. Esse aqui é um corte da nuvem de pontos. Eu vou passar aqui um videozinho sobre esse levantamento. Bem, essa peça aqui, por exemplo, é uma peça artística, né, que foi criada a partir desses registros de nuvem de pontos. E isso foi feito de modo muito simples, né, apenas cortando essas camadas. Então, você vê que é um registro que fomenta também outros setores, né? Ele sai da engenharia e vai para outros setores. Aqui vocês vão ver a nuvem de pontos, né, já em 3D, toda unida, né, desse espaço, tá? Vocês vão fazer aqui um passeio também ao mesmo exemplo do que nós fizemos lá no Teatro José de Alencar. Então é muito interessante porque a engenharia civil, como ela é uma disciplina, né, um curso bastante interdisciplinar, então aqui nós temos uma forma de interação, né, com outros cursos, né, com outras áreas, como a área do audiovisual, como a área da cultura, né, eu já falei da história, da arquitetura, você consegue trabalhar nisso, né, para exposições, para disseminação, enfim, e fica também para o registro da avaliação dessas próprias construções, tá? Porque com esses registros, né, como nós temos um nível de precisão bastante elevada, você consegue, inclusive, monitorar deslocamentos, deformações dessas construções ao longo do tempo a partir desses registros. E, obviamente, guardar esses registros porque são muito importantes para que eu tenha documentado o que é aquele patrimônio, tá? Então, pessoal, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Eu fiquei muito feliz, né, com o convite, né? Já falei aqui para vocês que fiquei bastante feliz com esse convite e, obviamente, me coloco aqui à disposição para perguntas, caso haja alguma, tá bem? Espero que vocês tenham gostado do que eu trouxe para vocês. Numa próxima oportunidade, eu espero que a gente já tenha alguns elementos, inclusive em 3D, com resultados, né, experimentais para mostrar para vocês. Mas e é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, que isso tenha de algum modo despertado o interesse de vocês na utilização dessas tecnologias, né, na construção civil e que tenha contribuído de algum modo, né, para a formação técnica de vocês, tá bem? Muito obrigado, professor Ezequiel. Agora a gente abre, né, o momento, se alguém fizer algum comentário, pergunta. Professor,
quanto tempo em média leva para fazer um levantamento desse? Bem, pessoal, para um levantamento desse, nós levamos, por exemplo, o caso do Teatro José de Alencar, nós levamos 5 dias para fazer todo esse levantamento, tá? Então é um tempo muito rápido mesmo de levantamento. Você imagina fazer toda essa documentação, não é, com uma trena, mesmo que fosse uma trena laser, né, demoraria bastante tempo, acho que uma vida inteira. Mas são 5 dias, tá? São 5 dias de levantamento em campo e aí você coloca ali 10 dias de processamento no laboratório para a criação desse modelo. Tá bom, obrigado, professor. Alguém? Professor, uma coisa que me chamou a atenção quando você falou sobre analisar as construções antigas em busca de ver o que material usar, quais formas que podemos restaurar. Por exemplo, se está na restauração, você não consegue desmistificar qual o material usar. Como vocês conseguem continuar essa restauração sem acabar degrinindo o que a gente já tem para poder preservar aquela identidade original sem utilizar os materiais que tecnicamente não existem mais? Como vocês têm essa substituição? Como é feita? Pois é, na verdade, é uma excelente pergunta essa. Nós não substituímos esses materiais porque uma das nossas linhas de pesquisa também é na parte de caracterização desses materiais antigos, tá? Então, no geral, né, quando nós estamos falando, por exemplo, da pintura, então são feitas algumas prospecções para verificar as camadas de pintura que tem. Então, nós analisamos isso em laboratório, né, no microscópio, para ver que tinta era aquela. Hoje em dia já se tem um consenso de que as tintas de base mineral são muito adequadas para esse tipo de construções. E aí, num outro momento, eu posso vir especificamente para dar uma aula sobre comportamento de argamassas históricas, tá? E no caso das argamassas e dos tijolos, nós fazemos também reconstituição de traços, né, desses materiais, dessas igrejas, né, desses monumentos históricos, para guardar isso no registro. Então, no modelo em BIM final, de algumas das construções que nós já temos, né? E aí é interessante você pensar que é o seguinte, não é só o nosso laboratório que faz. Então, no passado, alguém já estudou aqueles materiais daquela construção. Então, nós fazemos uma busca documental para verificar se existe aquele registro na literatura. Havendo esse registro, então nós incorporamos essa informação no nosso modelo 3D para que ninguém precise ir lá refazer uma análise que já existe. E essa é uma das questões fundamentais do patrimônio, porque você vê, às vezes os alunos de mestrado ou de doutorado vão fazer um trabalho sobre a caracterização de uma argamassa, dos tijolos, enfim, dos materiais da construção histórica. Esse documento fica ali guardado. Vem outro aluno, não sabe, ou outro pesquisador não sabe, refaz essa mesma análise. Então, esses modelos, eles acabam funcionando para isso, né? E aí você pensa, patrimônio histórico, eu preciso, de fato, levantar essas informações em laboratório. Mas nas construções mais modernas, como construções de concreto, eu não preciso, porque eu já tenho essas fichas todas. Então, aqui você consegue, inclusive, traçar um espelho de como as construções de agora, né, elas também já estão entrando nessa linha de modelagem da informação e de que eu já também preciso resguardar as informações do momento da construção desses próprios modelos integrados. Tá bem? Certo, muito obrigada. Por nada. Professor, essas pesquisas e o resultado, tem um local disponível, um banco de dados para acessar, para alunos, cientistas, ou até mesmo o público em geral acessar esse material? Sim, eu esqueci de falar no início, vai ser até um slide que eu vou ter que colocar nessa apresentação, que nós estamos criando uma plataforma, o nome da plataforma é Documenta. Essa plataforma, nesse momento, ela não está disponível para acesso público, porque nós estamos fazendo o upload dessas informações para essa plataforma, mas eu acredito que já em junho do próximo ano, que é o tempo que nós temos no nosso cronograma para disponibilizar,
essas informações elas vão estar lá disponíveis, tá? Os levantamentos em 3D, eles vão ficar, né, por conta do arquivo, né, do tamanho, eles ficam na posse do laboratório, tá? Então, a UFC, nesse momento, está fazendo a guarda dessas nuvens de pontos. Então, esses acessos, né, para pesquisadores, então, nós vamos disponibilizando sempre de acordo com a demanda que nós recebemos e com o fim também, porque nós sempre consultamos a Secretaria de Cultura do Estado para saber se a gente disponibiliza ou não. Mas, para fins de estudo, é sempre disponibilizado. E outros institutos, pessoal que faz pesquisa no mesmo campo, eles podem inserir ou existem outras bibliotecas separadas, distintas? Existe uma ideia de compilar tudo isso num acervo único para facilitar as buscas? Existe essa ideia, possibilidade? Pois é, essa plataforma Documenta, nós estamos criando esses modelos, né, 3D, eles vão ficar lá com todas as informações que naquele momento nós registramos. Então, havendo, por exemplo, digamos que um pesquisador ele tem uma informação sobre uma das construções que está lá. Então, nós vamos, esse pesquisador ele nos informa e nós inserimos essa informação dentro desse modelo. Mas essa questão de unificação, para você ter uma noção, nós ainda estamos questionando onde é que nós vamos guardar isso. Por quê? Porque esses arquivos são muito grandes, a própria Secretaria de Cultura do Estado, né, o próprio governo, ele não tem pessoal especializado, não tem como guardar guardar de modo assim acessível, né, essas informações todas, e isso ainda é uma grande questão. E não é uma grande questão ainda só aqui no Brasil, né? Nós tivemos no início do ano uma palestra com a professora Grazia Tucci, que é uma das grandes pesquisadoras a nível mundial nessa área, e que ela, para você ter uma noção, ela tem documentado as construções históricas de Florença, né? E ainda isso, hoje, esses documentos, esses registros, elas estão no laboratório dela, porque não existe ainda um mecanismo de unificação. Talvez, daqui a um tempo, nós vamos precisar discutir isso. Mas, nesse momento, também não tem sido nossa preocupação, porque nossa preocupação tem sido maior em adquirir, né, e partilhar essas informações com aquelas pessoas que têm algum interesse ali técnico, científico, né? Para exploração comercial, essas informações elas não estão disponíveis, né? Estão mais disponíveis para estudo nesse momento. Mas isso é tudo que eu consigo falar dessa questão. Beleza, obrigado. Mais alguém? Não? Então, obrigado mais uma vez, professor. A gente, em nome da comissão, da coordenadoria do curso, a gente agradece muito, né, a sua participação e a gente entra em contato até fevereiro, né, como a Maria falou aqui com a gente, para a gente combinar um curso, né, para a gente ir para os nossos alunos, nossos leitores também, temos bastante interesse em continuar no nosso estudo aí nessas áreas bem relevantes, né, e diferenciadas que a gente não vê muito aqui no nosso redor, né, no nosso estado, e a gente gostaria também de aprender. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Rodolfo, e tenham todos um ótimo evento, tá? E com meus cumprimentos a todos vocês, tá? Precisando, querendo tirar dúvida, o meu e-mail é mesquita@ufc.br. Os professores também têm meus contatos, então podem partilhar. E, havendo interesse, pessoal, nós estamos sempre de portas abertas para colaborações, tá bem? Então, um forte abraço aí para todos vocês e até a próxima. Tchau, até.